Se inscreva no canal. Meu Deus, se inscreva no canal. Tem uma arma ali em cima. Se inscreva no canal. Assim? Tá de boa aqui, a minha tá de boa, né? E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Vadcast, o seu podcast jurídico. Eu sou o Ricardo E eu sou o Davi. e estamos aqui hoje com o Leonardo. Você quer se apresentar para quem está assistindo? Vamos sim. Meu nome é Leonardo, eu sou defensor público do Estado do Piauí. Também sou membro do Conselho Penitenciário do Estado do Piauí, representando a Defensoria Pública. Sou formado pelo CEUT, atual Estácio, Faculdade Estácio, especialista em Ciências Penais. E vim aqui conversar um pouco sobre a carreira de defensor público com os meninos. Bom. Bem, aproveitando que você já disse que veio conversar sobre isso, vamos lá. Como é que você chegou a se tornar um defensor público? Então, assim que terminei o curso de Direito, eu foquei em concurso, né? Fiz a OAB, passei na OAB e comecei a fazer vários concursos públicos aqui no estado, né? Alguns eu passei, outros não, né? E aí, apareceu a oportunidade. Eu pensei, agora que eu terminei a faculdade, eu vou assistir a Copa do Mundo, todos os jogos e É tal. porque, querendo ou Não não, consigo. ganha bem, mas trabalha muito, né? Claro. Cara, eu saí do trabalho, cheguei em casa 12h30, fui almoçar. Por isso que eu falei, eita, vou chegar lá, né? Mas porque, Não dá. tipo assim, o pessoal pensa, né? Tudo bem que tem casa e casa. Mas o pessoal pensa que ganha bem e tudo e é uma vida mansa, cara. Não. O cara ganhar bem geralmente é porque ele trabalha muito. Cara, e tem um detalhe bem crucial, assim. Você trabalha. Assim, a pessoa tem Apagou. A luz estava apagada? Não. Sim, o teu celular tem uma captação de luz um pouco menor. Tem Então. a questão de subsídio, né? Sim. Esses casos mais da justiça, né? Ministério Público, Judiciário, Defensor, ganham bem, mas rala muito, viu? Trabalha muito. Então, por exemplo, tava hoje eu e o juiz promotor fazendo audiência lá, a gente entra cedinho, 8 horas, começa a fazer audiência, hoje eram 18. Então, se você vai fazendo audiência, vai cansando. Chega em casa exausto, já teve dia que entre 8 horas, sai 5 horas, 6 horas, quando é dia de júri, sai 10 horas da noite. Então, assim, é puxado e é todo dia, né? É quase todo dia, né? E você vai fazendo isso e chega o dia que... Tem período, especialmente para quem trabalha com criminal, e eu conheço muitas pessoas que têm essa dificuldade, tem que se controlar porque o estresse é muito grande, né? A rotina do trabalho é muito pesada, né? E aí se você mantém essa rotina e você não mantém uma rotina mais saudável, não procura fazer um contraponto, né? Sim. Você é massacrado. Eu imagino. Então teve uma época que eu tava dando insônia, não tava dormindo bem, aí Até você se porque alimenta mal. não é tanto trabalho que se você não tentar conciliar, botar só uma atividade física, um tempo para descanso, às vezes você fica maluco. Cara, se você fica olhando, você vê todo tipo de caso, várias situações, e aí você... Quem gosta, gosta, né? Então, se você está lá trabalhando, você está pensando, eita, ó, mas isso aqui eu posso alegar no processo, e aí às vezes você tem esse insight em momentos mais estranhos, né? De noite, você está dormindo, aí você vê um som, aí você acorda, vem... rapaz, isso é legal. Era isso aqui que dava para botar no processo, né? E aí, cara, isso, se você fica focado só nisso, aí fica ruim, né? Mas a gente já pegou alguns trabalhos que era para defender alguma tese, né, uma petição, e eu não vou mentir, uma das coisas mais legais é tu tentar achar um furo para defender. Quando você acha, é muito massa. E às vezes quando tu acha que já começa a desencadear as outras, né? É muito legal. Cara, o trabalho de construir, tudo que tu constrói é bom. Então, assim, o trabalho criativo que você diz, né? Você encontra uma solução para aquele caso específico. E isso vale para o criminal, vale para qualquer questão, né? Assim, opa, ele está alegando isso aqui na área civil, mas olha que eu tenho essa brecha aqui para eu alegar contra o supermercado, contra o comércio e tal, né? Tudo que tu produz de criativo é bom, né? Mas se tu ficar focado só nisso, né? Então agora veio a pandemia. Na pandemia eu fiquei noiado, fiquei doidão, assim, cansado ao exausto, né? Porque era tudo muito novo, né? E eu trabalhava na época com a execução penal, trabalhava com direito da penitenciária, lá com o pessoal que está na penitenciária, e aí veio a Covid e tal. E aí a pessoa, todo mundo pressionando, olha a Covid, está acontecendo isso, aquilo, né? E a gente, como lidar com essa situação, né? E aí na época a gente conseguiu fazer um trabalho legal, a gente conseguiu várias prisões domiciliares para os idosos aqui de Parnaíba que estavam presos na penitenciária, né?
E foi muito interessante, né? Mas a carga emocional, a pressão que teve foi muito grande. Tanto é que logo depois eu pedi assim, olha, eu não consigo, na época eu estava acumulando o cargo, não estou conseguindo acumular essa função. E inclusive logo em seguida, quando eu não consegui mais, chegou um outro colega, que é o doutor Caetano, né? Que hoje trabalha na execução penal, nos júris aqui em Parnaíba, né? Fazendo um trabalho de excelência. Né? E somando, né, para a Defensoria Pública. Né? Mas se você só foca nisso, se você só fica no trabalho, né, você não aguenta. E aí você procura escape, né? E meu escape que eu encontrei foi corrida. Então, Corrida. Eu tava pensando, o relógio de esporte. Corrida, né? cara. Então, não tinha pego, não tinha metaforado esse ponto. Garmin, pô. cara, corrida, cara. Então, e aí que hora faz a Já corrida? estamos entrando na parte do hobby, então. Cara, e que hora tu faz a corrida? 5 horas da manhã. Imaginei que era de manhã, imaginei. Sim. Porque assim, Acho que é a melhor hora pra correr, não? Eu gosto de fazer pela manhã. Claro. E tem um detalhe, Vazio né? e tudo. Pra você fazer corrida, o que eu gostei da corrida, o que me atraiu na corrida foi você correr ao ar livre, né? Ainda mais aqui em Parnaíba, né? Sim, Você sim. vai, né? Clima Bom, ventinho gostoso e tal. Então se você vai correr, corra no meio na rua, né? Corra na trilha e tal, né? E aí vem a questão do trabalho, né? Que o trabalho te proporciona ou não. Então assim, eu entro no trabalho 8 horas, mas eu não tenho hora para terminar. Então assim, vou pra audiência, vou almoçar 3 horas, vou almoçar 3h30, 4 horas e tal. Não tem um horário certo, né? Aí se você almoça tarde, que hora que você vai fazer o treino, né? Não dá para treinar de tarde, né? Sim. E aí eu tenho filha pequena, aí tem uma filhinha, pega na escola, tem que brincar, tem que ser pai, não basta ser pai, tem que participar, né? Claro, importante. E aí, que hora que tu vai fazer? Rapaz, é de manhã cedo, nós todo mundo acordar. E aí, é de manhãzinha cedo, nós todo mundo acordar. Então, por exemplo, na semana, fui segunda-feira, tava lá, 5 quilômetros só pra... Às vezes 24 horas é muito pouco, né? Muito, cara, tem muita coisa pra fazer, né? Tem muito dever e muita responsabilidade, né? Sim. E uma lição que eu tirei foi o seguinte, ó, a vida passa, tudo corre, você busca o sucesso profissional, busca muitas coisas, mas no final o que vai ficar é o que você viveu, né? Então tem que viver bem, né? Sim, você tem trabalha que aproveitar a vida, claro. para viver, né? Não viva para trabalhar, né? Foi uma inversão de valores, né? A minha esposa vai olhar e vai dizer, mas você trabalha pra Tá falando isso pra parecer... Trabalha pra caralho. Como é que é? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Mas no final das contas a gente trabalha bastante, mas também tenta aproveitar muito, né? Tenta aproveitar bem. Quer puxar outro ponto, Davi? Eu quero, mas antes dá só uma checadinha no Instagram, não? Beleza. Tá. Certinho. Beleza. Vamos para sincronizar. A gente começou a gravar de novo com o celular. Relaxa, eu já consigo sem a palma, sabe? Isso aí. Tranquilão. Esse aí tem um time bom viu, pra áudio. Experiência. Experiência também, vou ficar 25 vezes voltando. A fala fica um pouco desconexa, aí eu volto, aí eu boto lá 1 milissegundo, aí 2 milissegundos, aí fica nisso até ficar exatamente igual. É legal. Enfim, como você falou, cada um tem um hobby, né? Você curte corrida. Mas, enfim, sobre a carreira de defensor público, Leonardo, outra coisa que eu queria perguntar... Que você tem algum caso muito legal que você gostaria de falar, que você possa falar? Cara, tem um caso que esse me chama muita atenção pela circunstância, né? Teve uma vez, eu cheguei aqui em Parnaíba e aí uma pessoa me procurou, uma mãe me procurou. Olha, meu filho foi preso e tal. E ele não é culpado, ele não fez nada e tal. E ele foi preso no trabalho. Quando chega com essa história é meio genérica, né? Porque geralmente sempre Pois nunca faz nada. E ele nunca fez nada e tal. E aí tudo bem. Então, tá bom, qual é o nome do seu filho? Ela me deu. Aí o nome dele é um nome, né, super comum, né? Aquele nome, tipo, era mais ou menos isso. Silva é o Francisco, que é Silva, e era super comum, né? E era, acho que era isso mesmo, né? E aí eu olhei assim, tá bom.
Eu falei, olha senhora, espera aí, vou ter que dar uma olhadinha com calma aqui nesse processo aqui pra ver, né? E aí, a primeira coisa que chamou a atenção foi, eu olhei o processo dele, eu olhei, olha, ele assinou o nome dele é super comum, mas tem um sobrenome aqui que dá uma diferença, né? E aí eu fui lá na delegacia, eu acho que ele já tinha na penitenciária, fui na penitenciária, e o rapaz aqui tá dizendo que é você e tal. Não, e por que você assinou aqui? Aí o cara disse, não, mas até o delegado perguntou para que eu botei esse nome. Eu disse, não, porque esse é meu nome. E aí eu comecei a olhar, aí fui buscar, fui fazer várias pesquisas, fui fazer a triagem, e aí eu identifiquei. O cara que foi preso não era o cara do processo. Não era o cara do processo. E aí, cara, olha só a loucura, né? E aí vem aquilo que eu te falei, né? Se você tem pouco funcionário, se você tem pouco servidor e é muita coisa para fazer, acaba tendo esses probleminhas assim, que não, ferram assim, a vida da pessoa. ferra a vida da pessoa. E a pessoa fez de má fé? Não fez, cara, mas, Sim. né? Muita atenção Mas- sobrecarga, né? Mas é verdade, lá a gente tem que tomar muito cuidado, porque é o que eu sempre falo, se a gente cometer um erro, pode A vida de uma prejudicar pessoa. muito a vida de alguém. E aí, cara, não era o cara. O nome era parecido, era um homônimo, né? Com um nomezinho, com um sobrenome diferente. Só que na hora de confeccionar o mandado de prisão, Sim. não sei porquê, botaram o endereço do cara. Não sei como foi que chegaram, não tenho a menor ideia do porquê que isso foi gerado lá. O cara não tinha nenhum processo, nem civil, nem criminal. Isso ele não tem nenhum processo, porque às vezes a gente pesquisa por pessoa e chega no endereço, Pois mas pra ele é, não ter nada. mas não tinha. É, e aí eu isso olhei, mesmo. e aí quando eu fui olhar o processo, na resposta à acusação, o colega defensor que atuava no processo, eu vi que era um erro recorrente. O que foi que aconteceu? Na época que ele foi ser citado para responder o processo, houve o erro no processo, né? Na citação. Botaram a qualificação errada, o nome errado, tudo errado. Tudo diferente do que estava na acusação, né? E aí, esse cara, primeiro momento, ele chegou, se apresentou na defensoria, o colega defensor fez a defesa e juntou os documentos dele. Olha, vocês estão me chamando para responder esse processo, mas esse rapaz que vocês estão falando aqui no processo não sou eu. E aí, ele juntou o documento pessoal dele, juntou tudo, cara. E ali ficou claro que não era ele. Sim. Mas mesmo assim, e aí repito, né? E que isso que é o norte da questão. Isso precisa ser destacado para todas as pessoas, para o defensor, para o advogado, para todo mundo. Se é muita coisa, é preciso ter equipe, é preciso ter compartilhamento, é preciso ter atenção. Sim. E aí foi apresentada essa resposta à acusação, foi apresentado toda essa documentação, mas o processo seguiu com ele no polo passivo. Era caso de você olhou para a defesa, viu a defesa, absolveu o cara ou exclui ele lá do processo e procurar a pessoa certa, né? Mas não aconteceu. Que droga. De tal forma que o processo seguiu contra o cara e aí uma hora parece que não localizaram ele e mandaram prender. E aí a coincidência da vida. Esse cara foi preso construindo um local, um prédio, um apartamento onde eu morei futuramente. Olha a ironia. E aí eu não sabia que eu ia morar lá, eu não sabia que ele tinha sido preso lá, mas depois eu tomei conhecimento que foi lá, né? E aí ele foi, daí eu juntei toda a documentação, fui despachar com o juiz e aí identificou o caso, aí ele foi solto, né? Foi em 2000. Nossa, a felicidade da mãe. Cara, esse cara foi lá e depois que ele foi solto, ele foi lá, cara, foi bem emocionante. Imagina. Porque o cara não tinha, né? Assim, foi 7 dias, né, que ele ficou preso ainda. 7 dias pra uma muito pessoa. tempo. Pro cara que tá, assim, ele foi preso no trabalho, cara. Até porque, ó, além da humilhação de ser preso no trabalho e ficar confinado 7 dias, até porque a gente sabe como é que é a qualidade da prisão, tem do ponto de ser uma indignação, porque ele não fez nada, então, Não, caramba. E olha, só pra tu ver, só pra tu ter Esse uma ideia, sentimento horrível. só pra tu ter uma ideia da situação, eu consigo gravar muito o nome e as pessoas, né? Quando eu estudei esse processo em si, eu identifiquei quem era a pessoa que estava sendo procurada. Ó. E aí, quando eu cruzei por essa pessoa, adivinha onde foi que eu encontrei ela? Eu tenho medo. Trabalhando com entrega de garrafões de água mineral, entregando garrafões de água mineral no fórum. Então, como essa pessoa
como essa pessoa não foi encontrada, se ela estava praticamente quase diariamente lá no fórum entregando Embaixo água do mineral. nariz, né, pô? Então assim, tava lá, né? Tava lá, né? Então assim, foi bem assim, um caso que me marcou bem, né? E isso a gente tem um trabalho aqui na Defensoria de Equipe, que assim, o cara foi preso injusto, né? E aí a gente conseguiu, após isso, peguei o processo dele, compartilhei com um colega defensor que trabalha aqui em Parnaíba também em outra atribuição contra a fazenda, que trabalha contra a fazenda pública, né, com ações contra o Estado. Ele pegou o processo, requereu indenização. E aí ganhou na primeira instância, o Estado recorreu, ele ganhou na segunda instância, não só ganhou, como ampliou o valor da indenização para esse rapaz. Né? Cara bom. E aí o Estado, não sei se ainda está recorrendo, né? E aí o processo ainda está em trâmite. Estava em trâmite, não sei se já finalizou, né? Foi em 2014, né? E aí coisas contra o Estado demoram, né? Então, assim, ele não vai receber agora, mas ele vai ter uma quando ele quantia... receber, ele vai ter ser uma uma quantia boa, né? Assim, não vai compensar, né? Porque foram 7 dias, acredito que foi uma coisa... Assim... Quem entra na penitenciária... Não paga, né? Quem entra na penitenciária sabe que aquilo ali não vale, né? Foi um dano psicológico grande. E aconteceu isso com ele. Então foi um caso bem marcante, né? Bem marcante. E assim, tem casos e casos, né? Tem esse caso aí, teve um caso, assim, eu tô dizendo isso pro lado, né, que me marcou, mas também tem um caso assim que eu posto, pô, esse réu aí também não ajuda, né? Então Mas tem uns casos que a pessoa teve um caso que o cara entrou lá no fórum, eu nunca vou me esquecer, o cara entrou lá no fórum não, o cara foi lá no fórum assinar, ele ia todo mês lá no fórum assinar, né, uma cautelar que ele tinha, e aí nessa cautelar que ele tinha, uma hora ele tava lá, rapaz, eu nunca vou me esquecer o que ele fez. O pobre do carteiro tava lá entregando as correspondências no fórum, e aí o carteiro tava de bicicleta. O cara levar a bicicleta do carteiro estacionado em pleno na frente do fórum, né? E aí quando o carteiro procurou a bicicleta dele, não achou e tarará. Aí, pessoal, olha, vamos analisar as câmeras, né? Aí eu analisar as câmeras lá do fórum. Analisar as câmeras lá do fórum, né? E aí, olha quem foi que levou a bicicleta. Identificaram o cara, né? Tava tudo filmado. E o cara tava em todo mês lá no fórum assinado. E era seu caso, né? Ele era meu assistido. Esse cara era meu assistido. Meu Deus do céu. E aí, ele foi lá no mês seguinte assinar novamente, né? Como se nada tivesse acontecido, né? E aí chamaram ele, né? Aí quando chamaram ele, perguntaram, rapaz, você levou a bicicleta do carteiro e tal, não sei o que mais lá, né? Aí o rapaz, você vacilou, né? Não tem o que fazer aqui pra você tava em condição cautelar e tal. Não tem o que fazer por você, né? Você tem que assumir a sua bronca aí e cumprir, né? Cumprir o que vai acontecer com você. Infelizmente você vai ser preso aqui, né? Não tem como evitar essa situação para você. Aí vem o caso curioso da situação. E aí o perigo, né, que a gente enfrenta, né? Você às vezes vê essas histórias na TV de que as pessoas, como é que as pessoas estão a insegurança que gera, né? O cara olhou assim para mim, doutor, é porque eu tô com uma faca aqui. Aí eu olhei assim, como é que é? Ah, eu tô com uma faca bem aqui, doutor, e agora eu vou ser preso, eles vão ver que eu tô com uma faca aqui no seu. Cara, eu não posso fazer nada por você, cara. Infelizmente você vai ser, eles vão recolher seus objetos pessoais, né? Aí antes dele ser preso, ele se levar para o banheiro, sei lá. Ele foi no banheiro. Ah, imagina. Ele passa aí no banheiro, aí ele foi no banheiro, e aí ele foi no banheiro, né? Saiu do banheiro, foi levado, né? Foi levado pela Polícia Federal, né? Que foi contra os Correios, foi furto e o crime era da Justiça Federal, né? E aí, minutos depois, 10, 15 minutos depois, chegou o servidor lá do fórum. Olha só o que foi que eu achei no banheiro que aquele cara deixou. É isso, né? São casos assim hilários, né? São casos assim que você passa de tudo, né? Eu tô contando o caso do cara que não foi, né? Eu tô contando o caso do cara que não se ajudou, né? Que foi preso no lugar injustamente, né? Teve mas ao outro mesmo que tempo fez de teve tudo. um cara que fez de tudo pra ser preso, né? É complicado. Assim, insistiu, me leva, né? Faltou dizer me leva, né? Então, assim,
tentou de tudo, né? Então, assim, são coisas que a gente vai vivendo, assim, Imagino que deve ser na vida, né? cada caso louco mesmo. Cara, é interessante, assim, em parte, né? A gente lida muito com, o criminal lida muito com a crueza humana, né? Muita coisa ruim e tal. Sim. Então, assim, tem casos de regeneração, tem casos que não tem regeneração. Mas quando você vê uma mudança, uma transformação, é tão legal. Quando você Imagino. vivencia isso dentro do processo, né? Aqui em Parnaíba tem um pessoal que trabalha muito bem. Ali no Portinho, uma comunidade, não sei se você já ouviu falar, a comunidade Monte Moriá, que trabalha com dependentes químicos, que faz um trabalho de ressocialização, né? Também tem a Monte Moriá, né? Ali no Portinho tem a Casa do Oleiro, tem a comunidade Manaim, esse pessoal faz um trabalho com repercussão social incrível, incrível mesmo. Tem a Casa dos Samaritanos, que é para as mulheres também, entendeu? Então, assim, porque, cara, o trabalho, né, do estágio na delegacia, né, tu vê que, infelizmente, a repressão se dá, o Zaffaroni fala até isso, se dá para aqueles crimes que são, pode ser assim, bobos. Aquele cara que é fácil de ser pego, né? É o furto tosco, assim, o furto de um botijão de gás. Diz o cara, eu já peguei um cara que tava furtando uma porta, ele tava no meio da rua. Eu já peguei um porta, que ele furtou um portão de metal, metal. Né? Assim, tá no meio do tempo, assim, pô, não tem, assim, é esdrúxulo, né? É esdrúxulo, né? Sim. Então, eu tive um caso muito triste agora, uma moça, ela foi presa por um furto. Sim. Cara, a mulher era drogada total, só que ela era vida louca, assim, né? Vida louca mesmo, drogada e tal. Só que além de usar droga, ela tinha HIV. Nossa. E aí ela foi presa, foi esse ano ela foi presa, e aí foi aqui para a penitenciária, né? Porque ela, né, reiterou e tal. Só que ela estava no estado já deplorável, né? Assim, ela estava fazendo porque a dependência estava muito forte. E aí ela foi transferida para Teresina. Quando chegou lá em Teresina, o estado dela ficou cada vez pior, né? Porque ela entrou na penitenciária, deixou de usar a droga, né? Aí eu acho que a abstinência, né, gerou a repercussão, ela não fazia o tratamento para HIV. Cara, ela teve uma queda assim drástica, tal. Ela foi para o hospital, foi internada, eu entrei com um pedido de domiciliar, porque a penitenciária entrou em contato comigo, a gente entrou com um pedido domiciliar, entrei com habeas corpus. Aí, cara, assim, às vezes você tem essa circunstância e você não tem muito documento para provar. Tá? Às vezes, assim, a pessoa é dependente química e você não tem o cara é dependente químico, o cara bebe. Você não tem documento para demonstrar o estado clínico da pessoa, né? Porque é uma coisa assim, às vezes você diz assim, bebeu, dirigiu, cometeu crime, bebeu, né? Aquela teoria que você vai ver lá na frente, actio libera in causa, né? Você bebeu e foi cometer o crime, você escolheu isso, né? Sim, você... Mas às vezes, cara, a pessoa tá tão louca, tá tão mal, é tão dependente que às vezes ela não consegue se governar, é químico, né? E aí, assim, às vezes você não tem essa condição de verificar caso a caso. Mas nesse caso, tinha toda a documentação, todos os laudos, não era só um, era 2, 3, 4, né? E aí isso eu me lamentei, porque eu juntei, apresentei. Não ia mudar, né? Não ia mudar o que aconteceu, ela faleceu, né? Não. Ela faleceu, só que ela faleceu presa. Então, assim, não estou dizendo que ela não devia responder pelo crime dela. Nem isso eu não estou dizendo. Mas está demonstrando que ela não tem estado clínico para estar presa. Sim. Eu não pedi para ela ser solta, só pedi para ela fazer uma prisão domiciliar. Ela estava no hospital e depois ia para um lugar, continuar o tratamento. Mas não teve, né, análise, né, e ela morreu antes, né, de tudo. Foi negado tudo, né, foi negado todos os pedidos. Mas não teve análise, né, pelo tribunal, também negou a liminar do habeas corpus, né. Então, assim, às vezes também falta isso, né. Existe um grau de segurança e é ruim. Aqui em Parnaíba mesmo, a gente olha a situação hoje, especialmente nessas questões de briga de facção, né? Mas a gente não pode, né, perder a sensibilidade, inclusive com a pessoa que cometeu o crime. Então, ano passado... Porque ele ainda é um ser humano, né? Cara, assim, ela pode ser o pior ser humano do mundo, mas é um ser humano, cara. Você é um ser humano. Então, assim, eu acho, assim, o cara que é preso, cometeu o crime, a pena do cara é ser preso, então que ele seja preso. Mas o que passa da prisão do cara, eu acho que já fere, né? Até porque a ideia é justamente essa, você vai tirar o direito à liberdade e só. Então, é isso que era pra acontecer. Pois é, cara, assim, eu entendo muita coisa, mas assim, quando você passa do ponto, eu sou aquele cara, meu pensamento é inclusivo, tá? Então, assim,
eu acho que pode punir. Agora você tem sempre que permitir, assim, a finalidade da pena é ressocializar. Claro. Né? É a finalidade, né? Não existe. ocorre. Não acontece, né? Em regra não acontece. Muito embora, né? E aí vem uma coisa que contradiz as outras, né? Aqui no Piauí foi feito um estudo pelo DEPEN e foi divulgado os dados. O Piauí é o estado com a menor reincidência. Então, se você pegar os 27 estados da federação, é a Às menor. vezes é porque a situação é tão ruim que o cara não quer voltar de jeito nenhum, né? Pois é. E aí, isso mostra que o quê? Que às vezes nem tudo que se diz, que se propaga é verdade, né? Então você diz, o cara volta várias vezes. Às vezes o cara volta várias vezes, e às vezes o cara volta... Generalizar nunca tá certo. O cara volta várias vezes porque o cara é um dependente químico. Ele vai voltar a furtar. Ele vai. Tem cara que realmente é voltado para a prática do crime. Tem cara que está ali porque foi por ocasião, né? E se deixou levar, né? Mas, assim, você não pode perder o olhar e querer generalizar todo mundo. Não dá para generalizar, né? Não dá. E quando você faz isso, você perde a sensibilidade, né? E quando você perde a sensibilidade, você proporciona tudo, né? Sim. Então, assim, e quando eu digo isso, eu digo tanto para o acusado, que é o que eu geralmente trabalho, mas também para a vítima, né? Às vezes a vítima chega lá na audiência, aí quer falar uma coisa, e aí diz, não, agora acabou, às vezes até a vítima ela é desumanizada, né? No processo, né? Então vale para tudo, para a vítima, para a testemunha, para o acusado, né? Você não pode perder, às vezes a testemunha é o cara, às vezes a testemunha é pior que o réu, né? Então assim, sua palavra não está valendo aqui, às vezes a vítima fala uma coisa e aí ela é desmerecida naquilo que ela fala, entendeu? Acontece. E eu estou dizendo isso que eu estou do lado do réu, tá lá no processo, né? Mas aí você olha assim, pô, não devia ser assim com ela também, né? Não devia falar assim do jeito dela, ela já está fragilizada, né? Tem que tomar cuidado. Tem que ter a sensibilidade e cuidado. Agora, um ponto que você falou, você tá lá do réu. Como é que é a sua relação com os promotores e tudo? É uma relação legal? São amigos? Cara, eu me dou bem com todos. Porque eu entendi, quando eu cheguei aqui, em Parnaíba em 2014, eu ia trabalhar, era a primeira vez que eu ia trabalhar diretamente só com o criminal. Antes de 2014 eu trabalhava em vários setores, né? Cível, família, consumidor, juizado, né? Então eu trabalhava nas mais diversas áreas da defensoria. Sim. E aqui em Parnaíba comecei a trabalhar especificamente com a questão criminal, né? E aí, início foi difícil. Assim, foi difícil porque existe um preconceito com a defesa criminal, de que a defesa criminal está defendendo bandido, e tal, né? E às vezes está querendo atrapalhar o andamento do processo, procrastinando. Obviamente tem casos e casos, mas é uma questão muito interessante, porque, por exemplo, todo mundo fala mal da defesa criminal, certo? Mas quando precisa... Cara, olha, só para tu ver uma coisa. Hoje uma lei que é muito famosa no Brasil, qual é a lei? Uma das leis mais famosas do Brasil, se você parar para pensar, é a Lei Maria da Penha. E o que é a Lei Maria da Penha, se não a condenação para o Estado do Brasil? O Brasil foi condenado no Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Por quê? Porque ele foi negligente com a Maria da Penha. Porque o Brasil não protegia a mulher. Então a Lei Maria da Penha não foi uma legislação... Não foi uma legislação criada no Congresso. Ela foi uma obrigação imposta ao Brasil de legislar para proteger a mulher. E quem fez isso? O advogado. Maria da Penha foi vítima, né, dos homicídios lá, foi acusado dos homicídios lá que teve, as tentativas de homicídio contra ela, né? E o processo não andava. Aí o advogado defendeu o cara lá e estava conseguindo manter a conduta lá, não sei se ele chegou a ser condenado, né? Nesse ponto eu não observei. Mas aí a Maria da Penha contratou uma pessoa que foi recorrendo de forma internacional, até que chegou no tribunal. E lá o Brasil foi condenado. Então a Lei Maria da Penha é fruto de uma condenação e não de um trabalho legislativo para proteger a mulher. E hoje ela é desenvolvida e funciona, acho que muito bem, né? Uma das leis mais eficazes, assim, eficientes, assim, posso dizer.
Pelo menos no que eu vejo assim diariamente, né? Mas é fruto de uma condenação, né? Do Estado, né? Do Brasil, como país em proteção da mulher, né? E foi um trabalho da Maria da Penha, acompanhado pela equipe jurídica dela, né? De advogado e tal, que batalhou na ONU para conseguir essa vitória, né? Mas voltando, eu fico feliz que é um negócio legal e tudo, porque às vezes tem gente que quer que o promotor e o defensor sejam inimigos mortais, que não pode ter uma boa relação. Cara, olha... Só advogado também, Também. né? Cara, eu já tive... Engraçado até isso, você vai trabalhando, você vai amadurecendo, né? Então, por exemplo, eu achava... E aí você vai olhando assim, caso a caso, né? O que é o promotor? É uma pessoa que, igual a mim, defensor, prestou um concurso público, foi aprovar, estudou. E é igual ao advogado que fez a prova da OAB, cada um com o seu conhecimento, Claro. né? Cada um com o seu nível, cada um vencendo suas dificuldades, né? Cada um exercendo seu trabalho. Todo mundo tem problemas. Pois é, e aí, cara, o que o promotor coloca é uma fala dele lá, eu vou colocar o meu lado, né, de defesa, e eu entendi, às vezes você pode até causar uma atrito, eu entendi que cada um lá está prestando seu papel, e você tem que entender que isso é totalmente uma discussão jurídica, e é democrático. Então, assim, é que nem colocando assim, você pode ter um lado, você torce para o time A, eu torço para o time B, a gente vai lá assistir o jogo juntos, entre aspas, né? Cada um brigando contra o outro para defender o seu, e acabou. Então, assim, graças a Deus posso dizer que eu me relaciono bem com os promotores, com os juízes. Eu gostei do que você fez de ir por partes, porque eu acho que quebra um pouco o negócio, como eu posso dizer, o medo por trás, o nervosismo, você não achando esse negócio de ir construindo, tipo, essa é uma pessoa que também prestou concurso, que também fez o curso de Direito, que também fez a prova. Acho que essa humanidade é bem legal. É porque assim, eu já tive isso, já fiz concurso de defensor, eu sou melhor que outra pessoa, já tive, não vou negar que eu já tive, né? É porque assim, você sabe a dificuldade que você passou para chegar ali, né? Então você às vezes você olha assim, olha, sou defensor, estudei mais que aquele cara, será? Às vezes o cara não teve a oportunidade que eu tive para estudar o tanto que eu estudei para passar no concurso. Né? Então, assim, às vezes, será que é isso mesmo? Será que é isso? E aí, quando você vai trabalhar no dia a dia, cara, tem tanto advogado massa. Acho que isso é uma maturidade muito grande. Tá? E aí, você percebe, assim, tem advogado massa, tem defensor massa, tem promotor massa. E aí você tem o 8, né? E aí tem o 80, né? Você também, eita, esse colega aqui não tá me ajudando. Esse promotor aí também tá vacilando, né? Tem. Mas aí você tem que perceber que aquilo ali é o profissional, né? Eu não sei, eu não conheço... Quer dizer, alguns eu conheço, né? Família, né? Conheço os filhos e tal, vejo assim e tal. Não é a pessoa, né? E assim, às vezes você tem que se colocar, eu sou o defensor público, ele é promotor. Eu estou defensor público, né? Eu não sei se eu vou ser... Tá fazendo o trabalho dele, né? É isso, eu não posso, assim, eu não vejo por que levar aquilo pro lado pessoal. Não vejo por que levar pro lado pessoal. E eu não tenho, tem embates? Tem embates. Não tem embate, porque ele tá defendendo uma coisa e eu tô defendendo o contrário dele. Tem embates normais. Mas obviamente você mantendo respeito, né? Sempre, nunca levando pro lado pessoal. E nem quero que leve pro meu, apesar de às vezes ser levado, mas é da vida, assim, você não tem controle sobre o que outra pessoa, não tenho. E assim, não julgo. Assim, o grande ponto do criminal que me ajudou muito foi ver isso. Rapaz, olha, geralmente quando você trabalha na defesa criminal, você está trabalhando com um cara que é acusado. Então, quando você é acusado, você tem a visão de estar do lado do cara que é apontado. Que é difícil. E é ruim você ser apontado. Você ser apontado é ruim. É ruim você ser apontado quando você tem culpa e quando você não tem culpa. Quando você tem culpa, você até aceita às vezes ser apontado. Agora, mas quando você não tem... bate indignação, que é um sentimento horrível. Mas apontar... E aí, geralmente, o pessoal fazia... Quando de júri, né? Tribunal do júri, a gente falava isso, né? Quando você fala, não sei o que, de defesa de réu, que o réu é do mal e tal, né? Aí o cara pega a gente pegava aquele texto do Ariano Suassuna, do Alto da Compadecida, né? Vocês já devem ter visto o filme e tal, né? O acusador é o diabo.
Né? Se você for parar para... Porque acusar é ruim, né? Acusar é uma função assim que é difícil, né? Então assim, tenho todo o respeito, porque aquela pessoa que está acusando não é bom você apontar o dedo para outra. Mas também não é bom você ver uma coisa errada e deixar aquela coisa, né? Se omitir, né, na situação. Se omitir, né? Então assim, até porque quando você acredita que aquele cara é o culpado, né? Você tem que sustentar. E aí eu tô do outro lado sustentando que o cara não é, né? Teve um caso, eu lembrei aqui agora, né? Eu fui fazer um júri, e aí nesse júri eram 3 acusados, 3 réus, três réus mataram uma pessoa nesse júri. E aí nesse júri eu expliquei para eles, olha, foi assim que... Perguntei, me diga, né? Conversei com eles e tal, e eles me explicaram a situação. Então eles disseram, doutor, o que é que a gente faz? Eles disseram, foi a gente e tal, não sei o que, mas vocês vão dizer o que aconteceu. E aí eu expliquei para eles, diga o que aconteceu, que os jurados vão reconhecer. Aí eu disse, agora não se preocupe em dizer juridiquês para os jurados não. Quando eles lhe perguntaram, não se preocupe em dizer juridiquês para os jurados não, nem para o juiz não. Responda o que eles falaram e deixe que eu faça a defesa de vocês. Então eles falaram, olha, esse cara era um cara perigoso lá no bar, estava provocando a gente, e ele foi agressivo e partiu para cima da gente, partiu para cima de um, partiu para cima de outro, até que a gente tentando se defender, mataram ele. Só que aí fica aquela coisa, 1 contra 3, né? 3 contra 1, né? E aí, 3 contra 1, fizeram, era injusto, né? Mas o contexto da história era que os 3 estavam se defendendo de um, né? E aí eles foram absolvidos, os 3. E o curioso foi o seguinte, foi o que aconteceu na semana seguinte, no júri seguinte que ia acontecer. Chegaram 2 réus, era o júri que eu fiz na semana, eram 3 réus, né? E na semana seguinte o júri era com 2 acusados, eram novamente 2 acusados, né? E aí eles chegaram e disseram, doutor, na entrevista antes do júri, né? Doutor, me diga aqui uma coisa, nós ficamos sabendo que o senhor fez um júri na semana passada e o senhor absolveu 3 réus, 3 acusados, porque eles confessaram. Foi, é verdade. Quer dizer que se a gente confessar hoje aqui, a gente vai ser absolvido também? Não, cara. Também assim não. Não, cara. Hoje vocês vão confessar para a gente diminuir a pena de vocês. E assim, tem que jogar real também, né? Claro, você não pode mentir. Você tem que falar e conquistar a confiança, né, do réu, né? A relação entre réu e advogado, réu e defensor requer confiança, né? E aí a gente conversando lá, conversei, olha, você tem que contar a verdade aqui, porque aqui, cara, tudo é contra vocês, as provas são para vocês já falaram isso lá no início. Não adianta agora no final vocês querem contar uma história totalmente diferente do que vocês já contaram durante o processo inteiro, né? E aí foi dito e feito. Eles foram condenados, pegaram uma pena alta, apesar da confissão, a gente recorreu, a pena diminuiu muito, uns 12 anos. Diminuiu uns 12 anos daquilo que estava posto, né? Assim, e aí no final, depois, outro tempo depois, eu encontrei um cara desse júri que disse, né? Depois tinha passado 7 anos, acho. E aí ele já estava solto. Cumpriu os benefícios, né? E aí ele estava em livramento, salvo engano. Entendi, legal. Tem mais algum ponto que você quer bater, Davi? Tem. Diz aí. É com relação ao Conselho Penitenciário. Cara, o Conselho Penitenciário é o seguinte, o Conselho Penitenciário é um órgão da execução penal que é responsável por fiscalizar e analisar o cumprimento das penas, né? Então a gente tem um trabalho no âmbito do Estado inteiro de fiscalizar as penitenciárias, o cumprimento das penas, as condições de cumprimento de penas, né? Então todo mês a gente visita pelo menos 2 penitenciárias para analisar quais são as condições de trabalho, quais são as condições estruturais, quais são as condições de cumprimento de pena, se existe algum problema. E, com base nisso, a gente produz relatórios e encaminha para as autoridades competentes, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Comitê de Combate à Tortura, né? E assim, cara, a gente tem conseguido resultados importantes, né? De melhorias dentro do sistema prisional, né? Importante. Aqui em Parnaíba, um dia desse, a gente foi fazer a visita, no início do ano, e aí a gente foi olhar lá no setor, na cozinha da penitenciária, né?
alguns presos estavam reclamando, olha, às vezes a comida vem crua, às vezes a comida vem queimada, né? E aí a gente foi lá na cozinha analisar a condição estrutural da cozinha. Aí o que foi que a gente viu? A gente viu o sufoco que era lá, né? Então, porque o fogão industrial, mas não funcionava direito. E aí quando você ligava o volume lá do fogo, ou ele não ficava bem baixinho, ou era subindo muito, né? Então, assim, se você não tinha condição de trabalhar bem, né? E a uma hora ou é 8 ou 80, então ficava a comida queimada mesmo, ficava crua, né? Então a gente foi lá pedir melhorias para aquele setor, né? Inclusive para quem estava na cozinha trabalhando, né? Porque era perigoso, né? Sim. Você olhava aquele fogo daquele jeito, a torneira de gás passando ali perto, a condição de um incêndio, que uma vez aconteceu e eles apagaram como? Só Deus sabe que não tinha extintor de incêndio. Só Deus sabe. Então assim, a gente trabalha tentando buscar melhorias de condições de trabalho, né? Condições de trabalho e vai fiscalizando os locais, né? Requerendo o reforço, como te disse, né? São 6, por exemplo, aqui em Parnaíba, 6 policiais penais no plantão para 600 presos. Então imagina lá, 100 presos para cada policial penal, para você vigiar, para você levar para fazer audiência, para você levar para fazer atendimento não dá para médico, ter cuidado, para você levar para atendimento do advogado, da defensoria. Não tem como. Não tem como. Sim, então é uma tensão muito grande, né? Então a gente vai trabalhando também, buscando essas melhorias, né? Mostrando problemas e apontando prováveis soluções, né? E em alguns casos a gente, graças a Deus, tem conseguido, né? O conselho é composto por várias entidades, né? Defensoria, Ministério Público, Judiciário, pessoas da comunidade, né? Tem algumas pessoas da comunidade, professores, né? Então essas pessoas vão formando o conselho, um órgão bem diversificado, né? Psicólogo, né? É um órgão importante. multidisciplinar que vai, o sindicato dos policiais penais também, que vai ter uma visão mais ampla e geral, né? Multifacetária do sistema, né? Não é só o lado senão ia ficar... um lado, viendo o lado de todo sim, mundo, né? Sim. E aí a gente vai produzindo esse trabalho e vai conseguindo melhorias, né? A gente sabe que é difícil, mas tem conseguido bastante avanço nesse sentido. Beleza. Valeu? Bem, eu acho que deu um tempo legal de episódio, né? Deu pra falar da defensoria, do conselho, deu pra falar um pouco de hobbies, deu pra falar de tudo. E acho que é mais ou menos isso, antes de finalizar. Você quer dar uma palavra com quem está assistindo? Não, eu queria só agradecer a oportunidade. A gente que agradece. Valeu. Da oportunidade de falar aqui um pouquinho da Defensoria Pública, da minha história profissional, de vida, né? E dizer que a Defensoria é um órgão que está à disposição de todos, né? A serviço da população. E a gente fica ali perto do Parnaíba Shopping, né? Ali perto do Mix Mateus. E a gente está lá à disposição, quem precisar do nosso serviço, a gente está lá à disposição para prestar o serviço para a população de Parnaíba. É isso. Curto, mas um recado extremamente importante. Bem, esse é o podcast de hoje. Lembre-se de curtir, se inscrever e compartilhar. Muito obrigado, Leonardo, por sua participação e até a próxima, pessoal.